Muito bem, então vamos falar sobre o processo, a condução do processo comercial. A condução do processo comercial é um pouco diferente, evidentemente, que uma empresa, o processo de compra numa empresa grande, ele pode ter, e normalmente tem, várias etapas. Por quê? Porque você pode ter dinheiro, né? O seu interlocutor pode ter dinheiro, ele pode ter autoridade para solicitar aquele produto, aquele serviço, mas ele pode não ser dono do processo de compra, né? Processo de procurement em si. Na verdade, na média é isso que acontece, ou seja, até por uma questão de governança, as empresas grandes têm uma trilha específica para determinar a ordenação de gastos. Então, você vai comprar alguma coisa, você precisa passar por uma área específica de procurement, né? Que tem lá suas políticas e processos e não sei o quê. Então, quando nós estamos falando da condução do processo comercial, primeiro é importante uma regra básica, é você ir com calma porque você tem pressa, certo? Se você tentar acelerar pela ansiedade, provavelmente você vai dar com os burros na água. Por quê? Porque é o abraço do urso, né? Você não abraça o urso, é o urso que te abraça. Então, se você tentar mover numa velocidade mais rápida do que aquela que a empresa consegue andar, o processo dentro da empresa consegue andar, cara, é pouco provável que isso vá funcionar. Existem exceções, né? Existem situações em que o processo move rápido? Com certeza existem. E essas exceções estão muito mais ligadas a uma diretiva executiva, né? Então, alguém lá na camada executiva, o CEO, ou alguém com bastante autoridade e poder, baixa uma medida provisória, só que tem que ser rápido, né? Tem que ser expedito. Provavelmente vai cumprir o processo, mas vai cumprir o processo com muito mais velocidade. Não é toda hora que isso acontece, porque existe um custo político de utilização disso. Então, as pessoas dentro da organização, elas calibram quando que elas vão bancar uma exceção de processo para um determinado assunto ou não, né? Na média, não bancam. Então, você precisa ir na velocidade que a empresa anda, tá? Segunda coisa, é importante mapear e entender o que se passa. Então, não adianta você olhar só para aquela necessidade específica, concreta que você está olhando. Existe uma diferença, falando de um assunto que não tem nada a ver com vendas. Existem nos estudos de comportamento das diferentes culturas, existem culturas que são pouco contextuais e existem culturas que são muito contextuais. Por exemplo, a cultura brasileira é muito contextual, né? Se você está numa mesa com uma pessoa, um restaurante, por exemplo, você quer um pouquinho de manteiga e a manteiga está próxima do seu colega de mesa. O que você vai falar? Às vezes você vai dizer assim, pô, tem manteiga aí? Né? Quer dizer, tem manteiga aí. Você está falando para ele, ó, tem manteiga aí? Você pode me passar manteiga? Porque eu quero passar manteiga no meu pão. É tudo isso que você está dizendo, mas no fundo você só falou, tem manteiga aí? Nós somos altamente contextuais, então a gente consegue olhar, nós temos o hábito de olhar para situações e perceber tudo que está subjetivo, tudo que está subjacente àquele cenário e atuar de acordo. Se você pegar culturas europeias ou norte-americanas assim também, aqui na Europa, a cultura portuguesa é muito assim, holandês também é muito assim, alemão. Você vira para o alemão e pergunta: você tem manteiga? Ele vai falar: tem. Acabou, vira as costas e vai pro banheiro, né? É isso. Na empresa grande, você tem que garantir que você tem contexto. Então, não seja baixo contextual, né? Não responde sim se alguém te perguntar se a manteiga tá lá. Ele tá falando da sua solução, mas tenta dar uma. Existem técnicas para fazer isso, né? Não é o escopo aqui desse curso em particular, mas existem técnicas para você expandir o entendimento da situação, entender o contexto onde aquilo se encaixa. Uma pessoa numa organização não faz as coisas porque ela quer, ela faz porque precisa, e essa necessidade está relacionada a alguma outra coisa. Então, essa cadeia de necessidades, dores, problemas, oportunidades, convém que você entenda
Porque isso vai te dizer se você está indo para um vento de proa ou um vento de cauda. Percebe? O que que você quer? Você quer vento de cauda, porque isso te ajuda a voar mais rápido, seu processo anda mais rápido. Então, se o seu projeto, se o seu objetivo, se o seu produto caminha na direção de algo que a empresa precisa, porque tem algum assunto lá pegando que faz com que ela precise daquilo, especialmente num determinado tempo, você tem que pegar isso e aproveitar para caminhar. Se você de repente olha e fala assim, putz, meu, eu tô aqui num ambiente, tem um baita vento de proa, né? Aquele vento contra, tá me segurando. Então, você tem uma pessoa que um contato, por exemplo, um usuário, perfil de usuário, gosta do seu produto, do seu serviço, da sua solução, quer fazer negócio com você. Mas o TDM é indiferente, o BDM tem relacionamento de longa data com o fornecedor atual dessa solução para o cliente. O IT, putz, ele não quer complicação. Cara de compras está mais preocupado em comprar papel higiênico e parafuso, então para ele tanto faz, ele quer menos ordens de compra, porque ele já tem muita coisa para fazer. Percebe? Você olha para um cenário como esse e fala assim, putz, cara, não adianta eu ficar trabalhando no usuário, porque isso aqui não vai rolar, eu tenho que subir. Então, o jogo é diferente, o jogo não é de oportunidade, o jogo é de você trazer esse usuário como aliado para que ele comece a te dar acesso a outras pessoas dentro da organização, para que você possa criar, sim, um ambiente, virar o vento ao seu favor, tá certo? E como é que você vai fazer isso na prática? É alinhando o objetivo individual daquela pessoa com quem você trata, aquilo que você pode entregar para a empresa. Então, é, todo mundo, ou a maioria das pessoas numa grande organização, está em modo de sobrevivência e preservação do seu espaço. Isso, para alguns, significa ficar embaixo do arbusto ali quietinho, né? Me deixa no meu cargo recebendo meu salário que está tudo certo. Para outras pessoas, significa que ela pode estar buscando uma movimentação vertical, quer dizer, ela quer ser promovida para para um outro cargo, para uma outra área, quer mudar de unidade de negócio, tanto faz. Então, essas duas questões aqui são questões que você precisa estar atento no trato do ciclo de venda com a grande conta. Aí agora a gente vai seguir um pouco mais em aspectos práticos, você deve observar no trato com a grande conta para ser assertivo, para ter maiores chances de sucesso e para não perder tempo, né? O famoso gastar vela boa com defunto bom.